para ser um pouquinho mais interativo, para a gente sempre tem, né? Acho que na nossa vida a gente sempre tem pilares que a gente considera importantes e que são os pilares que nos dão sustentação e são as coisas que a gente mais busca e mais busca ir atrás, melhorar e ter equilíbrio, né? Tem alguns pilares muito importantes na nossa vida. Vou citar um deles aqui, por exemplo, família, né? É um pilar bastante importante. Quem consegue citar outros pilares importantes na nossa vida para a gente começar o papo? Ai, para mim, é bem essa questão de educação, de educação mesmo, de conhecimento. Esse é um pilar importante Desenvolvimento, né? O de que mais? desenvolvimento. Acho que Vão saúde, colocando, né? pessoal, vão participando. Eu acho que saúde, Saúde. Saúde, né? importante, né? Mais algum? Só saúde, família, conhecimento, desenvolvimento. O que mais? Tem mais coisas importantes, né? Enfim, acho que se a gente falar, a gente colocou alguns aqui, mas talvez a gente possa incrementar alguns, mudar alguns, mas acho que de forma geral, quando a gente fala de família, de trabalho barra, né, desenvolvimento aí, espiritualidade para alguns, relações amorosas, vida amorosa, propósito, saúde, que foi o primeiro falado. Enfim, com alguma variação para um ou para outro, mas acho que de forma geral a gente concorda que mais ou menos esses pilares são importantes na vida de todo mundo, né? E acho que uma reflexão que a gente, né, eu e a Cons aí a gente fazendo uh, a gente hoje vive num mundo que de muita cobrança, um mundo de muita velocidade das coisas, velocidade de informação, né? Velocidade de tudo. E muitas vezes a gente com exigências, né? Às vezes muito mais nossas do que dos outros, mas e a gente muitas vezes não é difícil a gente chegar num ponto aqui que todos nós às vezes ou muitas vezes entendemos que tem alguns desses pilares que a gente está tocando melhor, outros nem tanto, outros estão indo para um pouco para trás, parece que antes estavam melhores, né? Então, agora eu estou trabalhando bastante, mas pô, não estou conseguindo cuidar da minha saúde. A família ficou um pouco de lado, só estou vendo as pessoas que estão ali no meu dia a dia, os outros eu não estou conseguindo. Enfim, aí a gente melhora de um lado, afrouxa do outro. Acho que a gente, no fim, sempre tem um pouco dessa sensação, né, de nem sempre tudo isso estar equilibrado. E acho que dificilmente, no fim, a gente consegue, né, que tudo isso esteja em perfeito equilíbrio. E não é esse acho que o ponto da gente chegar no equilíbrio perfeito, mas é a gente se aproximar e a gente buscá-lo, né? A gente ter cada vez uma vida um pouco mais equilibrada. E por que que isso tudo tem a ver, né? E por que que a gente entrou falando disso? Porque no nosso entendimento tem muita coisa. Nosso entendimento, um equilíbrio financeiro, ele impacta todos os pilares da vida, né? Ele impacta a gente, impacta a nossa vida de uma forma muito forte. E aí esse vai ser um pouco da nossa conversa aqui que a gente vai propor. Só para dar uma ideia, a gente sempre gosta de citar essa pesquisa. É uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Cambridge, que eles fizeram em diversos lugares, com culturas diferentes, né, graus de escolaridades diferentes. Eles faziam a pergunta de qual era o maior medo da pessoa, né? Lógico que excluídos aqui pessoas que viviam em lugares de guerra, né, ou situações de fome. Então, excluídos essas situações, e eles davam nessa pesquisa uma escala de 0 a 100, e eles faziam uma pesquisa de qual era o maior medo das pessoas. Alguém consegue chutar aí qual foi o primeiro no ranking em relação ao maior medo desta pesquisa? Não seria o meu medo, mas não seria o medo das pessoas ficar sem dinheiro, é isso? Ficar falido?
Pelo que você Então, está falando, tudo indica que é. esse entrou, mas é verdade, esse entra na pesquisa, é um dos citados, mas assim, esqueça por um momento que este papo tem a ver com finanças. O que feche o olho e diga qual o maior medo que você acha que a maior do parte ser das humano, né? pessoas, do ser humano, em diversas regiões do mundo, sem dar nada de referência, porque não era uma pesquisa do campo financeiro essa, e simplesmente fazia uma pergunta: qual o maior medo que você tem na vida? Olha, se vocês tiverem vergonha ficar de... sozinho, ficar sozinho, Pode ser uma. perder, sei lá, acho que é isso. Para mim seria perder as pessoas queridas, e segundo, morrer. Eu ia falar de morrer. A morte, é verdade Morrer, também. né? Sem ter Então, conseguido fazer seus objetivos, talvez, né? Não sei. então É verdade. o medo da morte, né? Acho que é um que vem na cabeça como o primeiro, né? Você fala, né? E aí o interessante, né? Lógico, como aqui tem culturas diferentes, pessoas que estão muito distantes da realidade da morte, é lógico que se alguém colocasse essa opção como numa relação, provavelmente as pessoas iam na da morte. Mas como não tinha, acho que a pessoa traz muito do que ela tem na vida dela, né? Então, para surpresa geral, o primeiro lugar dessa pesquisa com maior citado, maior pontuado, foi o medo de falar em público. Numa escala de 0 a 100, 90 pontos. Né? E o segundo lugar, aí sim foi o medo da morte. E o mais interessante aí é que o medo... Você veja que numa escala de 0 a 100, né, o medo da morte teve 69 pontos contra falar em público 90. Então as pessoas preferem morrer a falar em público, né? Claro que é uma brincadeira, mas enfim. O terceiro lugar foi o que foi citado, que é as pessoas não terem recursos suficientes para se manter até o fim da vida. Esse foi o terceiro motivo, e você vê que na escala aí até bem próximo do medo da morte, né? 65 contra 69 pontos. Então... Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho muito mais medo de não ter recursos financeiros suficientes para o meu próprio sustento do que medo de falar em público, te garanto. Eu também. Eu também. Mas é interessante isso, né? Como realmente esse medo de não ter recursos financeiros é bastante significativo. Está muito próximo do medo da morte, né? Foi o terceiro mais citado, né? E se a gente for ver, é muito mesmo, né? Acho que todo mundo, a gente, em um grau ou outro, a gente vive muito pensando nisso, né? Em como que a gente consegue ter uma vida digna, né? Até o fim dela. Mas você sabe que esse medo de falar em público, muitas vezes quando a gente dava treinamento, e você que já deu muito treinamento, já teve, você sabe que você chama e as pessoas não vão falar, né? Porque ela trava, ela tem um medo imenso. Então, ele aparece em primeiro lugar, Fátima, mas não é à toa, né? Então, ela não vai, ela trava muito. É claro que tem medo de morrer, tudo, mas às vezes uma pessoa mais jovem, ela descarta esse tipo de medo. E também de não ter recurso financeiro quando ele é mais jovem, ele descarta quando ele está na pesquisa. Então, ele vai pensar nisso um pouco mais de idade. Mas o de falar em público e o de falar em público, não. Em qualquer momento ele fala e ele trava. A gente já fez no banco, eu fiz várias vezes disso. E quando eu ia dar palestra. Então, esse medo, ele é muito verdadeiro. Você que dá aula, tudo. Em processo de trainee, é incrível, porque às vezes você tem uma pessoa muito boa e ele vai travar, ele não vai nas apresentações, e você vê que ele está indo bem. Então, é muito verdadeiro esse primeiro lugar, principalmente às vezes no mais jovem, né? Que ele não está muito preocupado com os dois outros pontos, né? Ainda, né? Ainda. E é muito interessante porque a gente observa também, né, nessas lives que a gente faz e também nas aulas, a dificuldade das pessoas em abrir a câmera, né? E que também é um pouco de exposição, né? Na realidade, o medo de falar em público tem a ver com a exposição, né? Um pouco isso.
Mas ok. A Noemi está dizendo assim, na realidade, infelizmente, sem dinheiro, não conseguimos comprar nem saúde preventiva e curativa. E uma outra pessoa que se chama Teste, né? Não sei quem é, morte, baratas e falar em público. Baratas, provavelmente, se tivesse na lista, acho que muita gente ia falar. Né? Eu já tive mais medo de falar em público, né? Já tive nessa ordem aí de primeiro lugar. Acho que já mudou, né? Acho que o terceiro é o primeiro agora, meu. E acho que morte, a gente nunca sente muito medo, porque a gente não pensa nisso, né? Nunca pensa nisso. E não tem controle, talvez nenhum, né, Marcelo? Os outros a gente muito... tem controle, a gente tem algum controle, né? A gente... Mas acho que no terceiro, eu acho que ultimamente tem sido... Está mais na cabeça das pessoas. Né? A pandemia trouxe muito isso. Muita gente perdeu. Muita gente perdeu renda, perdeu emprego, né? Então, acho que é oportuno nosso papo aqui. Alguém sabe dizer qual era a expectativa média de vida do brasileiro em 1940? A gente está falando de 80 anos atrás. 50 anos? Quem mais? Tem. Uns 80. A Lucimara está falando 60. Agora acho que a gente está em 78 anos, mas 1940, não sei. Eu acho que uns 50, 50 e poucos. O pessoal chutou bem aí, ó, 45,5 anos era a expectativa média de vida do brasileiro em 1940. Tá? E como alguém já era bem baixa, né? Muito baixa. E eu não sei quem que disse, mas hoje a gente está com a expectativa, né? Já adiantaram aí corretamente, estamos com 76,7. Aqui, para nós, eu e Marcelo, não sei se tem mais algum homem aí no papo, mas para nossa não muita felicidade, a nossa expectativa é menor, viu, Marcelo? Essa aqui é a média, mas sempre mais ou menos as mulheres têm uma expectativa de vida média de 3 anos a mais do que a média e a nossa 3 anos a menos. Então, das mulheres está perto de 79 e a nossa está perto de 73. As mulheres vivem mais. Oi? As mulheres abusam menos, por isso. Elas vivem mais que a gente, se cuidam mais, né? Vão mais ao médico, fazem mais prevenção. Mas por que a gente está falando sobre expectativa de vida, né? Porque, no fim, a gente está falando disso, de como a gente consegue ter a manutenção a manutenção da vida do jeito que a gente gosta de ter, enfim, né? De planejamento financeiro, até o fim da vida. Então, olha como esse fim da vida está cada vez mais longo. Então, a gente, ainda bem, né? Uma baita de uma boa notícia que o fim da vida nossa está cada vez mais longo. Só que para isso a gente precisa então se planejar mais, porque aqui a verdade era que as pessoas, há 80 anos atrás, elas morriam durante a fase de trabalho, né? Em média era isso. Lógico que tinham as pessoas que iam à frente, mas hoje não. Hoje a gente isso aqui é uma expectativa média e tem um detalhe aqui que isso aqui é a expectativa de vida ao nascer. Ao nascer a gente tem uma expectativa de vida de 76 anos. Existe uma diferença disso quando você coloca a sua idade. Então, por exemplo, coloquei aqui uma tabelinha que hoje quem tem 50 anos tem uma expectativa de vida de até 80, já é maior do que o 76,7. Né? E tem a tabelinha aqui, mas no fim, se a gente pegar dos 30 aos 70 anos, a gente está falando de expectativas de vida que vão entre 80 e 85 anos de idade. Se a gente tiver uma renda suficiente ali até os 60, 65, a gente está falando que a gente tem mais 20 anos, né? 25 anos para frente ainda, para a gente conseguir equilibrar as coisas. Então, por isso que é tão importante assim o planejamento, para a gente não ter grandes dificuldades aí, tá? Só uma curiosidade, né? Isso daqui é um estudo, ele é de 2010, mas não foi atualizado depois disso, mas
é um estudo que diz que apenas 2% dos idosos do mundo conseguem se sustentar sozinhos na velhice, né? E que no Brasil, segundo o próprio IBGE, esse número é de apenas 1%. Então, é um número bastante pequeno. Eu acho que é um pouco disso que a gente... Que é do tapete, do canalzinho. Alguém... acho que não é com a gente. Não. Tá bom. Bom, aqui só para representar, né? A gente tem, no fim, do que a gente está falando? A gente está falando de... A gente tem um ciclo de vida, né? E nesse ciclo de vida... a gente fez um exercício aqui só para ilustrar de dividir esse ciclo de vida em 3 fases. Então, a gente tem uma fase inicial onde a gente ainda não tem renda. Então, depois a gente entra numa fase de trabalho e uma fase onde a gente deixa de trabalhar e deixa de ter renda, né? Normalmente, existe aqui isso daqui que está ilustrado como consumo, eu até prefiro chamar de padrão de vida, tá? Porque aqui o consumo a gente às vezes leva muito rápido para compras desnecessárias. Quero dizer, aqui é padrão de vida, né? Considerando tudo, a nossa moradia, a nossa saúde, nosso lazer, sim, às vezes as compras que a gente faz também, necessárias ou não. Enfim, então o nosso padrão de vida ele tem um certo ciclo que ele vai elevando. Quando chega na velhice, ele tende a cair um pouquinho, mas é bem pouco isso. Tem gente que acredita que essa queda é grande, ela não é, porque tem um incremento de gasto com saúde aqui que normalmente é alto. E a gente tem um ciclo de renda, que esse ciclo de renda, salvo exceções, ele acontece assim, né? A gente aqui não tem renda, então a gente é sustentado nessa primeira fase pelos pais. No nosso ciclo do meio, a gente tem renda, e essa renda ela por um período aqui ela pode ser superior ao nosso consumo e depois ela tende a diminuir e voltar para baixo do nosso padrão de vida. Então, no fim, o que a gente está falando? Que este período aqui é o período de grande importância na nossa vida e que eu tenho certeza que todos nós aqui estamos nele, né? É o período que a gente tá na nossa vida de trabalho mais ativa, mais gerando coisas, e o que a gente tem que tomar o cuidado é que este período ele não é um período tão longo assim, então a gente precisa aproveitar essa sobra aqui, né, para que a gente possa manter o nosso padrão de vida onde a gente quer até o fim dela, né? O que muita gente faz, e esse é um pouco da nossa provocação aqui, o que muita gente faz nesta fase? Quando a renda começa a superar o padrão de vida, as pessoas pegam o padrão de vida e elevam ele, né? E vão encostando o padrão de vida sempre na linha da renda. Então, com isso, você não deixa essa sobra acontecer e aí a gente não faz a reserva, a gente não faz a poupança, a gente não garante aqui uma poupança que depois vai ser usada para fechar essa diferença aqui na frente. Tá. E essa poupança aqui, que é um período curto, né? Vocês veem que a maior parte do tempo aqui você não ganhou, aqui é um período muito curto, porque cada vez que o tempo de vida nosso aumenta, mais esse tempo curto, ele é essencial, essa poupança, para que a gente tenha esse dinheiro, para que a gente não fique aquele idoso, aquele 1%, dentro daquele 1% que não vai ter o dinheiro para a velhice, porque, de fato, ele é um período curto e é nesse período que todos nós estamos que a gente vai ter que cuidar dele para que a gente possa usufruir aqui, né? Para completar essa renda aqui. Principalmente a gente estando num país como o nosso, né? Que a gente tem os problemas nossos que temos aqui, o nosso INSS, todos nós sabemos. Então, assim, é esse período que a gente tem que cuidar muito, né, Rodrigo? Exatamente. Rodrigo e Cons, eu queria só perguntar uma coisa. Quantos anos, mais ou menos, vocês estimam que é esse tempo produtivo?
Então, ele vem se ampliando também, Fátima, mas em média assim, a gente começa a trabalhar até bem antes, né? Mas então não é a fase de trabalho, ela é bem maior. A fase de trabalho a gente pode colocar tranquilamente que ela é dos 20 aos 60, então aos 65, então ela tem 40 anos, 45 anos na fase de trabalho. Agora, a fase que a sua renda é suficiente para gerar poupança, essa normalmente ela é bem mais curta. Ela é normalmente dos 35 anos aos 55, 60. Ela é uma fase de 20, 25 anos. É lógico que tudo isso é média, né? Tem algumas profissões que as pessoas ficam mais velhas e ganham mais, porque tem mais experiência, mas numa distribuição, em média, a gente está falando coisa de 20 anos. Entre 20 e 25 anos aqui, né? Porque antes você tá formando lá até os 25, por aí, formando. Aí você tem depende de carreira, tem carreira que vai mais rápido. Aí você começa a ter a sua ascensão, mas aí você começa a ter investimento na própria carreira. Aí você começa o acúmulo, você quer também viajar, quer aculturar, tem um monte de coisa que acontece nisso aqui, né? Aí você começa a gastar, depois você gasta com filho, né? Filho é caro demais. Aí tudo que você gasta com filho, isso não volta, né? Volta. Então, assim, aí vai. Aqui você acumula ali uns 20 anos, dá para você fazer essa poupança, que é o que vai dar, junto com a previdência, que vai dar. Você parando, o problema é que nós estamos esticando a linha da vida. E é isso que é a grande preocupação dessa poupança aqui, né? Não, e o que eu vejo é o seguinte, né? Isso quando a gente tem essa postura, mas o que vocês falaram, de repente você começa a ter um gasto que fica alto em relação àquilo que você ganha, e às vezes até mais do que você ganha. Então, por mais que você tenha esses 20 anos, não necessariamente você aproveite esses 20 anos para fazer essa poupança, né? A poupança, exatamente. Esse é exatamente o ponto, Fátima. Mas assim, a gente no Brasil, né? A gente está falando aqui curto esse período, é verdade. A gente tem que se preocupar com ele, sim. Mas o que a gente veio aqui para falar para vocês é um tema assim que ele tem que ser levado muito a sério. Ele é preocupante, mas ele não é difícil no sentido de o que fazer, né? A gente tem 2 ou 3 coisinhas aí que a gente pode fazer para se policiar e que ajudam bastante. Então a gente vai agora, até aqui a gente só quis chamar a atenção um pouco para importância disso, por que esse tema é tão importante, né? Isso que, como você falou, a gente está vivendo mais, é uma baita de uma boa notícia, mas a gente precisa se programar mais. Então, espero que a gente tenha chamado a atenção de vocês para como o tema é importante, como a gente precisa ter essa consciência, e mais do que isso, a gente precisa ter ação em relação a isso. E agora a gente vai propor, só um pouco para frente, a gente vai propor alguns exercícios simples, coisas simples que a gente pode fazer para frente para a gente conseguir realmente ter uma vida mais equilibrada desse jeito, tá? Antes da gente entrar nisso... Rodrigo, desculpa. Vamos lá, Marcelo. Só uma questão aí do slide anterior, né? Esse morrinho, além de tudo, né? Quando começa a surgir, né? Eu estou caindo nessa realidade agora, tá? Eu estou aqui refletindo, não estou trabalhando e tudo mais, e você começa a refletir em cima de um monte de coisa, né? O duro é que esse morrinho, pela cultura nossa aqui, visão, a gente acaba investindo, né? Achando que é investimento, né? Trocar de apartamento, trocar de carro, e que, na verdade, né? Esse é o grande equívoco que... tudo isso, essas compras que são feitas, elas são passivos, não são... São passivos, elas são passivos. E aí gera despesa, né? Então, você compra um apartamento na praia, putz, um investimento. Não é um passivo. Aquilo te dá despesa todo mês, né? E se bobear, ainda deprecia, né?
Exatamente. Então, assim, essa reflexão que eu estou fazendo aqui, porque realmente... e, assim, um exemplo muito claro que eu vejo, né, são artistas aí consagrados de Hollywood, por exemplo. Os caras estão quebrados porque compraram um monte de coisa, achando que estavam investindo, e tudo isso gera despesa, né? E Sim. estão É quebrados. patrimônio que gera despesa, né? Na verdade, você faz um investimento que ele não é um investimento, né? Na verdade, ele é um gerador de despesa, né? Exatamente. A gente sempre fala isso para os clientes também. Tem uma coisa que é a gente, você ter uma vida financeiramente equilibrada, e que na nossa crença a gente acredita muito que isso te traz equilíbrio em várias outras coisas, que foram aquelas que a gente citou no início, ela depende muito mais do seu nível de gasto do que do seu nível de renda. Porque é lógico que existem algumas coisinhas que a gente já vai passar que são mínimos, que são coisas que a gente precisa, mas ela depende muito mais do nosso nível de gasto. Então, você tem total razão. E essa questão que você está dizendo, da gente comprar um imóvel, trocar o imóvel, mesmo o imóvel que a gente mora, né, que a gente vive nele, ele é um passivo, né? Ele é o passivo no sentido de que ele é uma dívida e não, ainda que ele esteja pago, né? Ele te gera despesa e não é um recurso, não é um ativo, né? Não é um patrimônio que está trabalhando para você, ou seja, gerando renda. Pelo contrário, ele está te gerando despesa. Isso, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre quais são os vilões, né? Os vilões que a gente encontra nesta caminhada aí, por que às vezes a gente tropeça, porque a gente não identifica direito quais são eles. E tem outro ponto que até a Fátima falou num desses nossos encontros aqui, que acho que foi bem interessante, né? Que acho que ninguém olha para isso também. A gente não reaproveita nada, não conserta nada. Estragou um pouquinho, troca, compra novo, joga fora. Assim, é uma cultura do exagero nesse sentido também, né? Que uma coisa também que ela falou, eu estou refletindo em cima disso e vejo que já fiz muito disso também, né? E se pôr isso na ponta do lápis, é melhor nem pôr, você não se arrepender, né? É verdade. Acho que tem bastante coisa aí para a gente perceber, né? E talvez essa pandemia tenha vindo também para fazer a gente refletir, né, sobre muita coisa. Tem um exercício só para depois a gente vai entrar um pouquinho nessa parte aí dos vilões que a gente pode encontrar no caminho, mas aqui tem um exercício que é simples, tá? Mas em livros de finanças que só para a gente começar a fazer, quem quiser faz aí para si próprio, não precisa compartilhar aqui com a gente, mas é um exercício que muita gente fala assim, pô, mas onde eu tô? Será que o que eu já fiz até agora, o que eu construí, a minha casa, né, o meu patrimônio, será que ele está adequado para o que eu, né, para a minha idade, para a minha fase? Existe uma continha que é você pegar sua renda anual, então é quanto que você recebe no ano, fazer vezes 10% e multiplicar pela idade. Isso vai dar qual seria o seu patrimônio ideal desejado pela sua idade, tá? Isso daqui é considerando que uma pessoa tivesse feito a poupança, né, de 10% da renda ao longo da sua vida produtiva, tá? Então é só para deixar para vocês aí, quem quiser depois anotar e fazer seu próprio cálculo, se pelo menos estiver nessa faixa aí, já o caminho tá sendo bem trilhado. Bom, dito tudo isso, né, a gente... Só uma pergunta, a idade é a idade atual, né? Ou a idade Isso. que eu quero chegar? A idade atual e a renda atual. Aí, dito isso, a gente preparou essa segunda parte, só dá para a gente comentar um pouco, né, sobre o que fazer. Então, até a gente conversou com a Fátima, eu e a Con, sobre o que a gente mais abordaria nessa primeira conversa, e a gente, né, combinou de falar um pouco mais dessa parte de planejamento mesmo. A gente tem diversas outras coisas em finanças que a gente pode
fazer outros papos, né? Entrar mais na parte de investimentos mesmo, ou falar de dívidas, enfim. Essa daqui a gente combinou de falar um pouco mais de planejamento e de algumas reflexões. E depois a gente, com certeza, vai ter outras oportunidades de detalhar um pouco mais outros campos. Quando a gente está falando aí o que fazer, a gente tem uma sugestão, tá? Que ela é simples, mas que a gente acha que ela funciona para quem quiser começar a ter um pouquinho mais de controle e equilíbrio da vida financeira. Então, a primeira coisa que tem que fazer, sem dúvida, é se conhecer, né? É saber qual é tirar uma foto, né? Do que tem, de como tá. Então, se a gente não souber como tá agora, não tem o que a gente não sabe nem para onde ir, como melhorar. Então, a primeira coisa é fazer um mapeamento, né? Entender a fotografia da situação atual. A gente vai entrar, tá? Para falar de cada um deles. A segunda coisa é identificar os vilões. A gente também vai entrar para falar. E a terceira é montar um plano e colocar em ação. Então, o que é, no fim, a gente entrar nesse primeiro, né? Por que é importante a gente fazer um mapeamento e entender a fotografia da situação atual? Primeira coisa, não precisa responder qual é o valor, né? Não é essa a pergunta, mas a pergunta é: quem aqui sabe de cabeça, e não precisa nos dizer, mas fala assim, eu sei, quem aqui sabe qual é o valor de mínimo de padrão de vida que você, pelo padrão de vida que você quer ter, que você tem, que você acha adequado, quem sabe qual é o nível de renda que precisaria ter para ter esse padrão? Quem já fez esse tipo de cálculo? Alguém aqui já fez já parou para fazer esse tipo de exercício? Eu já fiz. É Noemi falando, eu já fiz. Legal, Noemi. Legal. Eu não. Não, né? A maioria não. Essa pergunta é só até a gente colocou, né, uma pirâmidezinha, ela que é a de Maslow, para ilustrar, porque é uma pergunta bem importante essa, porque normalmente a gente não tem este número claro para a gente. E a gente é muito influenciado pelas coisas que estão à nossa volta, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, eu já vou linkar com esse slide aqui. Mas, o que é o primeiro mapeamento, então, que é aquele primeiro, o número 1 lá? É simplesmente tirar uma fotografia. Pode ser no caderninho, pode ser no papel de pão, pode ser no Excel, quem quiser faz do jeito que quiser. Não tem um segredo, não tem, mas me passa o jeito que faz. No fim, você fala assim, é isso que entra e é isso que sai, e você conseguir olhar para essas duas coisas, né? E entender para onde está indo. Faça do seu jeito, veja como é. Por que isso daqui é importante? Porque a gente se sabota demais, demais. E aí tem gente que fala assim, não, mas é que eu faço meio de cabeça e tal. De cabeça funciona assim, ó. A gente acha que a gente gasta, sei lá, 10 moedas naquele negocinho ali que é no lazer, que é não sei o quê. Você vai ver, são 30 moedas, né? Mas tudo que vai nos ajudar, a gente joga um pouquinho para cima. Tudo que vai prejudicar, a gente joga um pouquinho para baixo. É sempre na nossa cabeça, ela funciona um pouco desse jeito. Não, eu só vou tomar um cafezinho ali porque não sei o quê. Então, é bom a gente ter essa fotografia feita. Ainda que você faça assim, eu vou fazer por 3 meses isso, depois eu paro. Mas tudo bem, mas você já conseguiu ver ali onde que está ecoando, onde que está escoando, né? Tá indo, é muito para moradia, é muito para alimentação, é muito para lazer, para onde está indo. Então esse é o primeiro passo. Sem você saber o que está acontecendo, não tem como ir para o segundo. Aqui a gente identificar os vilões. O primeiro vilão somos nós mesmos. O primeiro vilão, sem dúvida alguma, somos nós. Tem um segundo vilão, que são as dívidas, né? E o terceiro vilão, que a gente ilustrou aqui como o automóvel, como o carro, mas ele, na verdade, tem muito a ver com o que o Marcelo falou, que é
o tanto que a gente coloca, o tanto que a gente faz de aquisição e de aumento de patrimônio em coisas que são para a gente usar e não para gerar, e não para ele se multiplicar, né? O carro é só uma... E nem usa, né? Porque às vezes você compra um apartamento na praia, uma casa em Campos do Jordão, o sítio em Atibaia, e vai. Só que você esquece que aquilo tudo tem custo, né? Então, imagina tudo de custo que você adicionou nesse patrimônio, que a valorização, e tenta vender isso depois, né? Então, esse foi uma coisa que você não pensou, foi lá pelo impulso, que te gerou um custo absurdo e vai te levar uma grande parte do seu patrimônio depois. Pior ainda, Conce, porque a gente fica na obrigação de ir para aquele lugar. Isso. E se você fizesse essa conta, dava uma viagem para a Europa e ainda sobrava um monte de dinheiro todo ano para você. Então, eu tenho um apartamento no Guarujá, vou vender, porque, vamos para o litoral norte? Não, pô, você tem apartamento no Guarujá, meu. Eu já está murchando. Meu, tem apartamento lá de graça, de graça não é que eu pago, não pago as despesas, né? Aí você fica na obrigação de ir para lá, né? É complicado. É uma ilusão, na verdade. Tem que tomar cuidado. No fim, acho que não tem o certo ou errado, né? Ter casa na praia é certo ou é errado. Acho que não é esse... não tem isso de isso é certo, isso é errado. O que tem é você ter o controle, né, das suas finanças, e daí você identificar em cima disso quais são as coisas que você vai fazer. E as coisas que você vai fazer, pode sim ter coisas ali que não estão financeiramente a mais, não é das vezes financeiramente a mais ótima, né, a melhor, mas ela é para um prazer. É um prazer seu, então, e aí cada um vai definir o que te dá prazer, enfim. Então, por exemplo, eu adoro moto, né? Então, eu tenho moto, não precisaria ter, mas eu tenho moto. É uma coisa que me dá, faz parte da minha caixinha de prazeres ali. O que eu não posso é fazer isso, me descontrolar a vida inteira, porque daí esse prazer que vai me gerar ali vai ser menor do que toda a preocupação e todo o desequilíbrio que vai me causar em todo o resto, né? Então, acho que um ponto maior é esse. Então, quando a gente fala aqui que o principal vilão somos nós mesmos, né? A gente tem umas frases, a gente traz umas coisas nossas, que é o nosso ciclo, ele influencia muito, né? Nossos amigos trocaram de apartamento, aí a gente troca de apartamento também por um maior, porque todo mundo está tendo, e a gente às vezes não percebe, até nosso convite aqui, e aqui não é uma questão, sabe, da gente querer ter mais que o outro, não é esse o ponto, não, é porque a gente é influenciado mesmo, né? A gente segue alguns padrões, a gente é fácil às vezes a gente perceber, nós mesmos nos percebemos correndo atrás de coisas, né? E de conquistas que às vezes elas não foram conquistas, elas não são objetivos que partiram da nossa essência de verdade, né? Às vezes o nosso meio fez a gente achar que aquilo ali é fundamental para a nossa felicidade, né? E o nosso convite aqui, linkando aí planejamento financeiro com liberdade, e que a gente vai falar um pouquinho mais de liberdade, mas... Dá uma acelerada aí, porque a gente tem pouquinho tempo aí, que a Fátima tem um horário aí com o povo. Vamos acelerar, senão a gente não vai conseguir, né, Fátima? Quanto tempo a gente tem, Fátima? Na realidade, assim, a gente deveria terminar às 19, né? Eu acho que a gente pode esticar um pouquinho mais, mas não dá para esticar muito mais, porque o pessoal tem tá coisa. Bom, senão Mas tá uma delícia, né? Por eu tô aqui, eu tenho certeza que todo mundo está gostando muito. Tá bom, a gente vai, mas também não falta muito não, mas a gente vai rapidinho. E então a gente perceber isso, né? A gente não ficar correndo atrás de coisas que às vezes não são realmente as coisas que vão nos fazer felizes. Às vezes o apartamento do Guarujá sim vai nos fazer felizes, né? Se for uma essência nossa, se for um desejo nosso. Tem algumas outras frases, né? Eu trabalho tanto, eu mereço. Então assim, você merece aquela compra do shopping por impulso. Eu sempre mereço uma bolsa nova. Aquela compra do shopping por impulso,
ela sim merece mesmo, mas quanto ela pode impactar todo o seu equilíbrio das demais coisas, principalmente das coisas que são mais importantes, né? Dos sonhos maiores. E a outra coisa que a gente comenta, que muita gente pensa, é isso, né? Vou dar aos meus filhos tudo que eu não tive, né? E a gente gosta de uma frase que é: o melhor presente que você pode dar a eles é que eles não tenham que te sustentar na velhice. Então, é só para a gente refletir e a gente buscar coisas, a gente deixar de ser vilão, ou seja, a gente buscar coisas que realmente vão nos fazer felizes e vão nos deixar a nossa vida mais equilibrada, e cada um vai pensar na sua receita, né? A outra Mas a coisa... gente também sempre fala para os nossos clientes que, assim, a gente também fica muito feliz quando os clientes também compram e gostam daquilo que faz. Não é controle do gasto, que é muito importante, mas que viva bem, que faça os seus sonhos se realizarem. Só não pode... O que a gente quer é que eles tenham a noção e a clareza de levar o patrimônio para que o patrimônio não termine antes da vida deles, para que eles tenham dificuldade, mas que eles vivam com tranquilidade e com a fartura que eles merecem com tudo que eles constituíram. Isso é uma coisa muito boa, ninguém está achando que tem que viver com toda e não viver os seus sonhos, né? Dentro de uma realidade de cada um. Isso a gente sempre fala para todos os clientes, porque não adianta você viver economizando quando você tem um patrimônio maior. Depende do bolso de cada um, é que cada um tem que viver o seu sonho. Isso é muito importante, a gente sempre frisa para um cliente, né? Não é cada um dentro, você gasta de acordo com o patrimônio que você tem, ou menos, depende do que você quer fazer, da sucessão que você quer deixar, mas não é, a gente não quer que todo mundo só guarde, não. A gente gosta até que o nosso cliente... Não é só guardar e não consumir, Não. distribuir esse Exatamente. consumo na vida inteira, né? Consumir, só que é consumir a vida toda e não consumir só numa parte da vida. No fim é isso. Exato. Bom, isso aqui acho que não é segredo para ninguém, né? A dívida, existe uma grande parte da população brasileira ainda muito endividada, a maior parte da população brasileira vive endividada, e aí vocês devem imaginar quanto custa empréstimo no Brasil, vocês devem saber. Só colocamos alguns exemplos aqui, né? O mais barato do crédito imobiliário, consignado, crédito pessoal, cheque especial que chegava a 300% ao ano, até que o Banco Central colocou um limite há pouco tempo atrás. Agora ele custa só 151% ao ano. E o cartão de crédito que chega a 320%, tem operadora que chega a 600% ao ano, é um negócio absurdo. Então, é só para ilustrar, assim, dívida no Brasil, exceção a crédito imobiliário, que sim, você faz para adquirir uma casa, um imóvel, e não é um crédito ruim, tá, para isso. E tem um outro tipo de crédito que a gente também não acha ruim, que é o crédito para empreender, né? Quando você às vezes quer empreender, montar alguma coisa e que você consegue um financiamento para isso, no fim você está gerando coisas, né? Então são dois tipos de crédito que a gente não vê com maus olhos, não. E se tiver que contrair algum, quem tem folha de pagamento, quem é CLT, consegue facilmente consignado, né? Qual que é o problema das dívidas? Vocês podem chutar quais são os mais usados pelos brasileiros? São justamente os últimos dois aqui, o cheque especial e o cartão de crédito. E aí, quando a pessoa faz uma renegociação, porque já estourou tudo aqui, ela vai para o crédito pessoal. O crédito pessoal serve como: aqui já estourou, não consigo pagar mais, eu vou para esse pagar esses aqui, né? Então, é muita coisa. Não tem como alguém sobreviver pagando 120% ao ano, e quem dirá com 320% ao ano. Então, dívidas no Brasil, ela tem que ser assim muito bem pensada, e só em alguns casos quando vale a pena mesmo. Não é que ela é um pecado mortal, não estou dizendo isso, tá? Por exemplo, você às vezes pegar um consignado ou um crédito pessoal que dá para negociar, às vezes, com alguma garantia, taxas menores do que essa, pode sim ser uma solução momentânea para a família sair de alguma situação, mas fora isso... E aqui tem uma coisa cultural muito forte. As pessoas vão no cheque especial e no cartão de crédito
porque são as duas linhas que ela não precisa falar com o gerente. Ela está disponível e tem uma questão cultural. A pessoa se sente talvez envergonhada. A gente fala, pô, né, se sente envergonhada e paga 4 vezes mais. Mas tem uma questão um pouco cultural aí. E a gente ilustrou aqui o carro, que daí a gente vai chegando no final, mas é só porque também é uma outra coisa, assim como o Marcelo falou do apartamento do Guarujá. Tem alguns tipos de ativo que a gente não percebe o quanto eles podem pesar para a gente. Então, fez 2 continhas simples, né? Quanto custa ter um carro de 40 mil reais? A conta correta para fazer é essa aqui. O IPVA de um carro de 40 mil é 1.600, você tem um seguro que gira perto de 2, a manutenção dele, né, anual, você fazer uma revisão, 1,5, e esse daqui que ninguém coloca na conta, que é quanto ele deprecia. A cada 5 anos você vai trocar, daqui a 5 anos ele não vale mais 40, ele vale 25. Então, se você for trocar por um de 40, você vai ter que colocar mais 15 mil. Então, você tem que colocar essa depreciação anual na conta. E um carro de 40, ele custa 9 mil reais por ano, né? Um carro de 80 vai custar 16 mil reais por ano, né? Então, às vezes, isso daqui impacta o orçamento familiar de uma forma tão pesada que as pessoas não percebem e vivem, de novo, correndo atrás das coisas. E aí, às vezes, a família fala, pô, não consegue viajar, não consegue tirar férias, né? Não consegue se programar direito e também não consegue fazer aquela reservinha que a gente estava falando lá. E aí até a gente tinha colocado aqui, né? O mesmo para o sítio, para casa na praia. Então, é proibido ter carro, ter casa na praia, ter sítio? De jeito nenhum, desde que esteja bem mapeadinha e esteja dentro do orçamento, não tem problema nenhum. Faz parte dos nossos prazeres, das nossas conquistas aí. A gente quer que todo mundo conquiste, né? E faça isso. Bom, então, o que a gente tem que fazer depois a gente falou que primeiro a gente tem que tirar a foto, depois a gente tem que identificar os vilões, nós mesmos, as dívidas e esses bens que a gente às vezes exagera um pouco neles, que eles geram despesas, é a segunda coisa, identificar o vilão. E a terceira, daí a gente vai terminando aqui, que é a gente montar um plano, né? Se você já fez a fotografia, você conseguiu equilibrar um pouquinho as coisas, é você começar a montar planos. E a gente fala que é bom você ter, porque se a gente equilibrou, agora está sobrando um pouquinho, mas você não tem nenhum objetivo, você só coloca o dinheiro no banco, a gente não tem jeito. Assim, a gente tem que encarar que dinheiro nunca é fim, né? Dinheiro nunca é fim. Eu nunca tenho, o meu objetivo não pode ser ter dinheiro no banco, porque dinheiro não é fim. Dinheiro é meio para algumas coisas. Então, eu quero ter uma reserva de tanto porque isso me dá uma tranquilidade. Depois, eu quero ter um investimento de tal coisa. Ou eu quero ter, sim, um apartamento no Guarujá. E você vai colocando objetivos junto com a família, de preferência, porque aí as coisas funcionam melhor. E aí, né? Isso daqui é o que a gente faz na Ethos, que é a gente ajudar a investir, ajudar a fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário, não você ficar trabalhando para, correndo atrás dele, né? Esse é o fim. O objetivo de tudo que a gente falou aqui, a gente nunca vai ter isso em perfeita, acho que harmonia, mas a nossa crença, a gente acredita bastante que ter essa vida financeira equilibrada, você passa a ter mais opções de trabalho, né? Você não está ali, às vezes, num trabalho infeliz e tendo que permanecer nele porque você tem uma bola de dívida para pagar ou contas para pagar no mês seguinte, que você não tem a opção, não tem a liberdade de escolher o seu trabalho, não tem a liberdade de fazer uma coisa que você gosta, né? Não tem. Às vezes a gente fala, trabalho muito para pagar dívida, não tenho tempo para cuidar da saúde, gostaria de fazer um trabalho para a comunidade, um trabalho social, mas não faço porque me sinto tão cansado que não tenho ânimo, não tenho, né, pique para fazer, não cuido de outras questões de família. Então, no fim, a gente acha que tem toda uma ligação entre tudo isso e que planejamento financeiro ele traz, sim, liberdade em todos esses campos e ajuda muito a equilibrar todos esses pilares que são importantes para cada um de nós. Tudo na mesma direção, né? A gente
menos esforço, e aí tudo vai caminhando para que você tenha uma vida mais direcionada, mais tranquilo, né? Acho que quando a gente planeja, ela de fato fica mais leve, né? E a gente consegue mais. E quando você consegue o seu dinheiro, se também você consegue a sua reserva e faz ele, investe ele de qualquer maneira, também não adianta nada, né? Você precisa que ele tenha um bom investimento, né? É isso que a gente também fala, que investir de qualquer jeito também, nem da inflação você ganha. Então, ser bem orientado, ter esse cuidado com o seu investimento na hora que você investe, isso também é uma coisa importante que a gente pode estar conversando aí, né, e falando. Acho que é importante também. A diversificação, alguém falou assim que queria onde investir, eu vi isso no chat, mas o caminho de um bom investimento, a gente acredita, e depois a gente pode até numa próxima vez, Fátima, falar isso, mas o caminho é sempre uma diversificação, a gente acredita muito nisso, né, Rô? A gente até nem trouxe, mas tem até uma visão que a gente fala que, assim, a diversificação, porque tem investimento que uma hora está aqui, outra está ali, então, assim, a gente acredita muito nisso. Acho que tem papo para... Até a Noemi, acho que escreveu, né? Que ela falou, ansiosa para saber onde são os melhores investimentos, e a gente pode fazer uma só falando de investimentos diretamente, né? É tema aqui que não acaba mais, daria para falar umas 4 horas. Olha, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, né? Se vocês falarem sobre investimento, eu acho que vai ser... Por favor, já preparem para a gente ouvir, que eu acho que vai ser super importante. Mas eu particularmente, assim, estou muito feliz. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Noemi está falando que seria bem legal. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, façam, né? Eu quero dizer que eu fiquei lembrando muito do meu pai. Meu pai dizia o seguinte, né? Que se você ganha 100, você tem que aprender a viver com 80, né? Que a gente jamais poderia gastar mais do que a gente ganha. Então, quando o Rodrigo falou, né, que é importante a gente pensar quanto que a gente gasta, eu vejo que exatamente esse é um grande problema nosso, porque quando você vai ver, você coloca no cartão e é mais ou menos assim, pode parcelar? Pode, 4 vezes aqui. Aí, então tá, vou comprar isso. Aí, mas já pode parcelar? Então, mais 3 vezes aqui. E aí vai parcelando, vai parcelando, vai parcelando. Quando você vê, o teu volume de gastos é enorme e não te sobra nada para investir. Né? Então, eu acho que isso é muito, muito sério e acho que é uma reflexão muito importante. E outro ponto mais importante ainda é isso mesmo, né? Porque não adianta você guardar se você não tiver objetivo. E não adianta você guardar se você não investir bem, porque não tem, né? Inflação, enfim, é um horror, né? Porque quando você vê, você não tem nada, né? E essa visão de comprar coisa e, no fundo, ser um passivo é muito importante para todos nós. Eu estou saindo, assim, muito enriquecida, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, pessoal, vocês gostariam de fazer. O Marcelo está dizendo que seria muito bom se vocês fizessem essa palestra, mas parece que não tem mais nenhuma pergunta, tem? A gente estourou seu tempo aí, Fátima. Eu queria que vocês deixassem só o telefone de vocês, se possível, um contato, Etos Investimento, mas a gente não está, acho que não tem aqui, olha, o pessoal querendo, agradecendo, achando muito bom, realmente foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Rodrigo e Pons, para entrar em contato com vocês? Tá bom? Coloco aqui no chat? Pode colocar no chat, porque aí, se o pessoal tiver vontade de entrar em contato direto com vocês, eles entram, né, em contato, e com certeza nós vamos abusar da paciência de vocês para que vocês venham falar sobre investimentos. Eu acho que é muito, muito, muito importante, principalmente no momento. Essa daqui ela é um pouco mais de reflexão, acho que até por isso as pessoas não têm tantas perguntas, né? A outra de investimentos, tenho certeza que vai ter aí tem bastante detalhezinho, tem coisa que gera um monte de pergunta. Legal. A gente faz a próxima com certeza. Com certeza. E aqui está o telefone da Etos para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom, gente? Bom,
Super obrigada, primeiro lugar, Constância e Rodrigo, por virem aqui, nossa, e abrilhantar, né? Muito, muito, muito bom. Então, como vocês sabem, prazer todo nosso. Como vocês sabem que a Fátima Mota Treinamentos, a gente depois coloca, disponibiliza essa roda de diálogos, tanto não, só no Face, tá? No Face ele vai disponibilizado, acho que no LinkedIn também a gente disponibiliza. Então, vocês podem assistir de novo, né? E trazer mais pessoas para essa roda de diálogos, pessoal. Então, vão espalhando para que a gente possa fazer um grupo cada vez maior e que possa aproveitar, né, a beleza desses profissionais que vêm aqui de uma forma super amistosa, né? Assim, simplesmente dando o que eles têm de melhor. Então, eu sou super agradecida, Rodrigo, super agradecida, Constância. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E muito obrigada a todos vocês que assistiram, que estão aqui e que participaram até agora da nossa roda de diálogos, tá bom? Grande beijo, pessoal. Até beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Muito legal, Conta. Ficou bom, né? Muito legal.